E aí, meus queridos, what's up? Eu sou o Paulo Dallastella, estou aqui novamente com vocês, a audiência do NetLingo. E essa NetLingo é incrível, essa escola fez um podcast para poder não só divulgar os seus produtos, porque é o que a maioria faz, mas para dar força para esse movimento globalizante que é você falar inglês e ir para outras e ter contato com outras culturas, como a maioria dos nossos alunos aqui fazem. Você estuda inglês geralmente por duas razões, ou porque você quer melhorar a sua vida profissional, ou porque você está no começo dela e precisa angariar experiência viajando para outros lugares. E aqui na NetLingo a gente faz esse podcast de uma forma bem extrovertida, de uma forma bem descolada, que é exatamente para você pegar algumas dicas de experiências de pessoas que tiveram essas experiências, foram para outros países, falam outras línguas, trabalham hoje no país, se elas querem ou não voltar para outros países. Como é que foi essa experiência delas aí? E vocês, a audiência da NetLingo, que nos ajudaram aqui, estou até com a minha colinha aqui, isso aqui na verdade foi os próprios alunos da NetLingo que mandaram sugestões e perguntas para os nossos entrevistados. Eu não gosto de falar muito entrevistados, nossos participantes aí, né? E olha, por falar em participante, hoje a gente tem duas feras aí, dois participantes incríveis. É o Leandro Krug. Tudo bom? E a Mayara Wall. É isso aí, Mayara Wall. Vamos começar pela Mayara. Mayara Wall. Esse teu nome deve ser britânico, né? Wall. Pô, nem veio falar inglês, o sobrenome dela já é inglês. Muito chique, né? Me senti muito chique aqui agora. Você se sentiu chique? Adoraria que fosse Wall, mas na verdade é Mayara Val. Caramba, que fora que eu dei agora. É Mayara Val porque não é britânico, é polonês. Na verdade a gente suspeita que seja alemão, judeu-alemão, mas a origem é polonesa. Mas deve ter uma galera que confunde, né? Te chama de Wall. Super, né? o tempo todo. Já nem corrige mais. Você deve falar inglês, né? Você falou sobrenome. Não, deixa, até né? chique, até chique. Mayara Wall. E o seu Krug, Leandro, vem de que nacionalidade? Ele vem da Alemanha, né? Eu venho de uma mistura bem brasileira mesmo. Tenho descendência com alemães, descendência com índios, portugueses. Acho que tem o lado da minha avó, mãe da minha mãe também é espanhola. Então é aquela mistura brasileira que dá gosto. Mas o Krug fica mais fácil das pessoas guardarem. Ele é monossilábico, então ele como branding acabou ficando. Né? Em alemão, Krug, eles falam-se Krug, e quer dizer caneco. Sim. Inclusive, em Minas Gerais tem uma marca chamada Krug Beer, que até tem cervejas artesanais, tem um bar lá. Okay. Em Blumenau, que é a origem da minha família, existia também um restaurante, há muitos anos atrás, dentro do shopping Neumarkt, que quer dizer novo mercado em alemão, e que chamava-se Bier Krug, e que fazia uma comida maravilhosa, mas eu não herdei nada disso, né? Por enquanto é só o sobrenome mesmo. Podia ser, né? Podia ser. Que massa, que legal. Aliás, nomes estrangeiros no Brasil que não falam. O meu também é Dallastella, não tem como, né? Com esse nariz, Dallastella. O que é? O que é? Com dois L's? Com dois L's. Ah, então italiano mesmo. Dois L's, né? Gente, vamos falar sobre a nossa experiência, a experiência de vocês fora do país e tal. Mas antes, vamos descobrir o que vocês fazem atualmente, né? Eu gostaria que vocês dissessem. Vamos começar aqui, sempre aquela ladies first, né? A gente sempre começa. Com certeza. É claro que um podcast não tem regras. A gente vai bater um papo super legal para vocês aí, ficarem ligados nas experiências das pessoas. Vamos começar pela Mayara. Mayara, eu recebi um breve roteiro, li um pouquinho. Na verdade, isso aqui é só as perguntas dos nossos alunos, né, que mandaram. Aliás, muito obrigado. As perguntas muito bem elaboradas. Mas eu vi de breve, assim, um negócio que me chamou a atenção na sua carreira, no que você faz hoje. Você vai nos contar o que é, mas tem algo ligado à arquitetura, você vai, por favor, explicar, mas com neurociência junto. Pelo amor de Deus, explica o que é isso. Eu trabalho com coach também, eu acho isso super interessante. Me explica isso e também fale sobre a sua carreira atual. Depois, Leandro, por favor, me ajuda aí com as perguntas para ela, porque a gente quer tirar o máximo dela. Vamos descobrir quem é a Mayara de verdade. Quem é a Mayara de verdade, exatamente. Vai lá, minha querida, o que é essa questão de neurociência junto com arquitetura? Bom, então, primeiro eu sou designer de formação, okay. Designer de produto, depois viajei, enfim, tive diversas experiências e fiz uma pós-graduação em design de serviços. De serviços. Então, nada a ver, assim, bem diferente. Sim.
E aí foi quando, na verdade, eu comecei a trabalhar junto com a minha irmã. E ela é arquiteta. Sim. E a gente montou um escritório que chama Ponto 41. Então, hoje Ponto é 41. o que eu trabalho. Exatamente. Tem alguma coisa a ver com Curitiba, pro seu código de área 41? Super, né? Super, né? Não Só, tem nem beleza. como tentar inventar. Legal. Mas a gente quis registrar, na verdade, esse nosso ponto de início, assim, a localização, né? Onde a gente começou. Certo. Então, com certeza tem a ver. Sim. E a gente, então, trabalha com projetos, essencialmente projetos de interiores. Inclusive, gostaria de dizer aqui que eu tenho o prazer de ser, através do Leandro, inclusive. Sério mesmo? Conheci o Renan e tenho o prazer de fazer parte aqui da história da NetLingua, porque a gente fez o projeto. Diga que foi você que fez isso aqui. Sim, a gente fez lá o anterior e agora a gente fez aqui também. Que massa, parabéns, né? Que a gente entra aqui e chama muito a atenção. Vocês, alunos, devem ter notado isso também. A gente entra nesse lugar, tá muito... Não, e ela tem o prazer de ver a obra dela espalhada, né? Claro, ele foi que fiz, ele foi que desenhei. É muito legal, sempre muito legal vir aqui. Que massa, você tá aqui agora. Pô, que legal, prazer. E aí, então, depois que a gente começou o escritório, a gente sempre busca trazer conhecimentos diferentes mesmo, diversos para dentro, né, da experiência de projeto. E a gente mais recentemente começou a estudar neurociência aplicada à arquitetura, que a gente chama de neuroarquitetura. Uau! E aí, como é que é esse negócio, gente? E é muito legal, porque é uma área até recente, vamos dizer assim, né? Tem, inclusive, um instituto nos Estados Unidos que tem se dedicado a estudar. É um instituto de neurociência mesmo. E, obviamente, sempre houve esse entendimento de que tinha essa relação, né? O ambiente nos afeta, né? Nos impacta. Certo. Mas isso era feito de forma muito empírica. E hoje, através da neurociência, se tem essas comprovações científicas. Sim. Então, é muito forte, principalmente no meio hospitalar e médico. Sim. Então, por exemplo, como melhorar os ambientes para que os pacientes se recuperem mais rápido dentro dos hospitais, né? Então, o uso da biofilia, de ter natureza, né, mais próximo dentro dos ambientes. Sim. Tudo isso se relaciona à neurociência. E aí a gente busca aplicar nos nossos projetos. Né? Total faz sentido. Então, a colocação dos móveis dentro de um ambiente, formas, da janela, cores, tudo. Iluminação, tudo. Absolutamente. Nossa, eu meio que imaginei que seria isso, mas eu precisava ouvir de você. Sim. Você vai bem mais a fundo. Aquela coisa de ergonometria, né? Ergonomia também. Ergonomia, com exato. certeza. Sim, até pé direito, sabe? A sensação de altura de pé direito, tudo isso impacta. E isso no Brasil é algo relativamente novo? Já acontece lá fora há mais tempo e vem sido trazido para cá mais recentemente? Ou não? Exatamente, é bem novo. A gente começou a estudar isso tem uns 2 anos, assim. Sim. E eu acredito que não tem muito mais tempo do que isso. Tá ficando mais famoso agora, mais conhecido. Não é à toa que a gente faz questão de indicar o pessoal da Ponto 41. Inclusive, quando for um escritório internacional, vai ser como? Mais 55.41? Com certeza. Boa essa. Mas a gente tem... Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes a Nova York, você conhece bem lá. Sim. E lá em Nova York, há mais de 100 anos, a gente discute sobre varejo. A feira, chamada NRF, existe há um século. Bom, Leandro, você trabalha com o que exatamente? Você faz... que eu também vi rapidamente seu roteiro, o teu negócio você faz franquias, né? Trabalha com o mercado de franquias. Exato. Eu sou um consultor na área de estratégias mercadológicas, certo. Onde a gente auxilia desde profissionais liberais até pequenas empresas. Mas pelo fato de trabalhar muito, ter uma carreira muito longa envolvida com varejo, e por ter conhecido o franchise muito cedo e gostado muito dele, eu me especializei nisso, me certifiquei pela ABF, fui buscar cursos fora, e já faz uma década que eu trabalho no mercado de franchising. Então, é um prazer poder ajudar um empresário que está dando certo a ele poder ter outras unidades em cidades ou em bairros que ele jamais imaginaria. E o trabalho da Maiara é fundamental porque o varejo hoje ele não é mais apenas comprar e vender um produto, mas é causar uma experiência emocional. Exatamente. E a arquitetura tem tudo a ver com isso. Exatamente, causar uma experiência emocional. Nossa, perfeito. Eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, depois de ter morado alguns anos lá, e essa questão de ergonomia me chamou a atenção porque é visível, né? A falta de preocupação no Brasil, pelo menos há 15 anos atrás, um pouquinho mais, com essa questão. Por exemplo, mesas com ponta muito afiada, assim, ficavam em lugar de passagem das pessoas. Parecia... É muito óbvio para quem trabalha com isso, as pessoas não notavam, mas eu imagino o número de problemas que você tem
com questões assim que você não notava antes. E hoje já é algo que é prestado bastante atenção. Não é? Eu sei que foi um exemplo bem básico, né? Não, mas com certeza influencia também. Sim, né? sim. Tem a ver com tudo, altura de mesa, posição de cadeira, posição mesmo no ambiente, tudo impacta. Né? Sim, Tem um antropólogo, eu não sei se você conhece esse nome, Mayara, chama Paco Underhill. Não. Se você não conhece, vou te dar o livro de presente. Já estou me Opa, comprometendo presente. publicamente aqui, tá? Adoro ler. Gostei. O nome do livro chama-se Vamos às Compras, em português. Eu acho que... não vou lembrar no título em inglês. Sim. Mas ele é um antropólogo, então ele estuda o comportamento humano ali baseado em questões de ancestralidade. Meio como a gente olha o macaco, né, no mercado, ou na selva, ou na jaula. E ele ficou observando durante mais de 3 décadas como eram as pessoas se comportando na hora da compra, na hora que estavam andando na loja, enfim. E disso chegou-se a uma série de conclusões que eu tenho certeza que vai ajudar até nos nossos projetos. E um deles é, por exemplo, a zona de transição. Existem pedaços em lojas que, quando são mal feitos, eles simplesmente não vendem. Sim. Porque eles são um espaço que na mentalidade daquele consumidor... Não é percebido. Não é percebido. Porque, por exemplo, a iluminação, tudo. Aí que tá, a disposição dos produtos. A disposição dos produtos. Por isso o próprio fluxo, né? O próprio fluxo, por isso que existem as lojas circuitos, que é o caso, por exemplo, da Centauro, é o caso aquela que foi embora aqui do Brasil, a FINAC, a Tox, são lojas que forçam você a passar em determinados lugares, porque talvez você não prestaria atenção em determinados produtos. A altura do produto, que às vezes faz com que as pessoas não consigam pegar o tamanho da fonte, de como está escrita a explicação, a promoção daquilo. Então, ele tem uma série de estudos reais que mostram como o comportamento do consumidor pode ser desincentivado ou não. Né? Então, é muito importante a questão da arquitetura. E agora, nessa parte da experiência, então nem se fala. A última visita que eu fiz a Nova York, eu fui num lugar que eu já queria ter ido antes, mas que não estava em Nova York, chamado The Ice Cream Museum. Ice Cream Museum. O Museu do Sorvete. E ele é um circuito. Ele nada mais é do que um circuito de experiências com sorvetes. Experiências emocionais. Exato. Deve ser muito legal. Que a Mayara ia ficar doida, porque você mexe com som, com luz, você tem uma piscina de granulados coloridos feitos de borracha para você entrar. Incrível. Você tem uma simulação de estação de metrô. Você vira criança. Você vira criança. Vira criança. Então, o legal do trabalho da Mayara é que ele está muito próximo a algo que a Disney aprendeu há muitos anos atrás, que é usar o conhecimento e o estudo do pensamento racional para causar uma emoção muito forte. Usando o racional para afetar a emoção. Acho Exato. Que daí porque é tudo pensado, né, Mayara? Sim, com certeza. Tem que ser pensado. Não é ao acaso, né? É proposital mesmo, que você cria a experiência, né? Aquele fluxo, quais as sensações que você quer despertar. Obviamente que a gente não controla tudo, né? Mas, de forma geral, tem um propósito. Sim. Né? Fazer como você falou antes, era empírico, né? Vinha com a experiência, vinha com a prática. Hoje já tem um estudo por trás que, olha, tem que ser assim. E você vai aprendendo ainda. Ainda tem muita coisa para desenvolver, eu imagino. Tem que estar sempre em constante estudo, né? Sim, constante, porque vai mudando. Tem uma outra loja que a gente viu, por exemplo, lá em Nova York, que eu acho que chama-se Casper. Ela é uma loja que vende colchões. Nós temos várias lojas que vendem colchões aqui no Brasil. Todas sem graça. Todas sem graça? Exato. Que vontade que você tem de deitar numa cama. Eu imagino. Outra, né? Exato, Mayara. Tem que provar aquilo. Gente, contrata a Mayara que ela vai levar para vocês algo que vocês estão perdendo. Porque lá na Casper, se você chegar lá 8 horas da noite ou chegar 2 da tarde, você vai poder dormir. Eles têm mini quartos. Para você dormir no colchão. Para você dormir, descansar, ter um cochilo no colchão. As lojas aqui são luz industrial, tudo muito claro. Você vai lá, deita até... Você fica até com vergonha, né? Fica até com vergonha. Sabe que se eu sentar aqui, eu vou levar o pito do gerente, vou botar para fora? Quantas pessoas não entram numa loja ou não provam um colchão porque não são convidadas? Depois leva para casa, nem é o que queria. Ou prova meio rápido, né? Prova meio rápido. Deita tá aí, bom, tá bom. Exato. Né? Falando sempre a esposa, Maria, senta ali, vamos ver. Com vergonha. Exato. Eu imagino, porque eu já passei por isso também, realmente. Eu acho muito engraçado e interessante, eu estava pensando antes do nosso bate-papo aqui, como é que eu faria a conexão do trabalho dos dois, mas está óbvio Tá agora. conectado. Está conectado, está óbvio. Que massa.
Então, olha, vamos começar com uma pergunta bem interessante. Adorei essa pergunta, galera aí, os nossos alunos aí da NetLing que contribuíram aqui com essa listinha de perguntas. É uma pergunta bastante subjetiva, porém, ela leva a várias outras perguntas e faz o desenvolvimento de um bate-papo e de uma forma fluir de maneira mais tranquila. Parece um pouco subjetiva, mas ela é bem legal porque traz bastante sucesso. A palavra sucesso, tem gente que não gosta de falar em sucesso, primeiro porque é subjetivo e é muito pessoal. Então a gente tem o quê? Quantos bilhões de pessoas no mundo hoje? Quase 8 bilhões, né? E cada um tem uma ideia do que seja sucesso, né? Há pessoas que confrontam a palavra sucesso como sendo algo que não faz parte do universo deles. Para que sucesso? Né? Tem isso. Tem outros que acham que sucesso é puramente financeiro, né? A prova do teu sucesso é quanto dinheiro você faz. Tem outros que já acham que é uma coisa mais pessoal. Realização profissional, reconhecimento da sociedade. Existem, enfim, milhares. Experiências do passado que vieram à tona, que provaram que a pessoa aprendeu com aquilo, porque o aprendizado é extremamente estimulante. Muitas pessoas veem o sucesso como aprendi com a vida, né? O que seriam para vocês, vamos trocar uma ideia bem legal aqui, o que seria para vocês sucesso? Quando você já parou para pensar nisso, é algo que você pensa? É algo que você tem uma definição já agora para nós? Ou é algo que você precisaria pensar? Vou começar aqui com a Mayara novamente e, por favor, vamos trocar ideia. O que seria sucesso para você, Mayara? Direto. Levei tanto tempo, enrolei tanto para fazer saber o que é sucesso. E tem que ser direto. Tem que ser direto. Bom, eu ouvi, na verdade, essa frase e fez sentido para mim, então absorvi e tenho usado isso como significado para mim. Certo. Mas é estar entre pessoas que me inspiram, sucesso. Uau, sim. E eu acho que o inverso também é de alguma forma inspirar e impactar pessoas também positivamente. Okay. Acho que isso para mim é um grande resumo do que é ter sucesso. Assim. Certo. Porque aí você está sempre, né, se estimulando, vamos dizer assim, e também passando isso para outras pessoas. Isso é muito legal. Olha que legal, o teu trabalho tem muito a ver com isso, né? Você trabalha com o ambiente. Então, essa questão de sucesso é o teu ambiente. Como é que é o sucesso dos outros à minha volta? Exatamente. Como é que eles estão me impactando? Que legal. Tanto que a gente diz que o nosso propósito como escritório é inspirar pessoas. Sim. E também fomentar negócios, né? Sim. Então, isso tem sempre tudo a ver. E passou a ser a sua ideia pessoal de sucesso, essa conexão com o ambiente. Que lindo. Que massa. Obrigada. Leandro, você acha isso também ou não? Você teria aí algo para acrescentar? Bom, cada um tem uma ideia do que é sucesso, né? Eu acho que a palavra sucesso, primeiro a gente tem que cada vez mais fazer uma análise crítica em relação a como os meios ou quem fala sobre sucesso quer ditar para você o que é sucesso. Porque muitas pessoas, a gente acompanha nas mídias sociais, vem com um caminho que vai poder te ajudar a obter o sucesso. Certo. Mas talvez seja o sucesso que ele conceituou, certo, que é o sucesso de alguém. A realidade pessoal dessa pessoa. Exato. Certo. Um outro ponto que eu acho importante falar a respeito de sucesso é como hoje há um esforço gigante para se passar uma percepção de bem-sucedido. Percepção, né? exato. Então, eu trabalho com marketing, né? A Mayara também trabalha com marketing, mais ou menos na mesma condição. E essa questão do sucesso, ela é assim, bem, eu preciso me fazer bem-sucedido, ou passar a percepção que sou bem-sucedido, porque quando eu passo essa percepção, as pessoas vão me seguir mais. Até certo ponto é bom a gente ter esse cuidado, mas tem gente que praticamente só é percepção. Eu imagino que às vezes lá no fundo, não sei se tem tanto sucesso assim. Mas indo mais para a parte filosófica... Não, vamos embora. Da história, assim, certo. Eu acho que sucesso, considerar ser bem-sucedido, tem a ver com um pouco uma definição de felicidade que eu ouvi numa palestra do professor Clóvis de Barros, quando ele estava falando... Fantástico ele, aliás. Sobre as maneiras de enxergar a felicidade. Ele falou sobre uma definição de Rousseau. Sim. E que, para Rousseau, felicidade tem a ver com você olhar para as escolhas que você fez e estar orgulhoso de ter feito as escolhas certas. Perfeito. Ou as escolhas que você se orgulha. Perfeito. Então, eu acho que é isso. Porque a vida da gente, ela vai apresentar, em vários momentos, caminhos que a gente não tem certeza.
Com e a gente certeza. vai ter que acreditar em alguma coisa. Com certeza. Hoje a gente está aqui porque a gente acredita que vai ser muito legal bater esse papo. Certo. E tomamos a decisão de vir aqui hoje, né, Mayara? Certo. E provavelmente a gente vai considerar que foi um podcast de sucesso, porque a gente vai olhar e falar, nossa, como valeu a pena ter batido esse papo, ter compartilhado as ideias que a gente tem na nossa cabeça, mostrar um outro lado menos corporativo e mais pessoal e que mostra a nossa identidade. Então, ser bem sucedido para mim é olhar para trás e falar assim, cara, eu podia ter ido por esse caminho e por esse, eu fui por esse, ele foi imperfeito, tem um monte de coisa... Como tudo na vida. Como tudo na vida, aconteceu um monte de coisa estranha, mas eu fiz a escolha certa. Mas foi bom. Mas eu aprendi com aquilo. Tal. Exato. Né? Que legal, uma ótima complementam-se, né? Complementam. Mas mesmo assim tem a ver com expectativa, né? Porque se tinha uma expectativa, vamos para aquele podcast. Pô, eu tenho expectativa que vá ser algo bom. E quando a expectativa é finalmente realizada, digamos assim, você sente que naquele momento você teve sucesso, mais ou menos assim também ou não? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que tem sentido, eu acho que quando você atende a uma expectativa que você gerou, você considera ter sido bem sucedido. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o tamanho das expectativas que a gente gera. Certo. Eu acho que ao longo dos anos a gente vai aprendendo a calibrar um pouco mais a nossa expectativa em função das diversas frustrações que a gente já teve. Verdade. Né? Quem não consegue fazer isso, acho que está tendo uma dificuldade gigante de amadurecer. Perfeito. Tem uma filosofia muito interessante do estoicismo. Né? O Sêneca geralmente vai na linha fala isso. Quando você coloca a tua vida nas mãos de fatores externos e coloca toda a tua expectativa em cima daquilo, você está responsabilizando coisas externas e aí é batata, que o teu risco de sofrer uma decepção, porque a tua expectativa foi grande, é muito alto. Né? Então a expectativa tem que vir de dentro de você. Então o grande lance do sucesso assim, é você ter a certeza de que quando você entrar no momento que você vai ser deparado com uma dificuldade, você ter confiança de que você tem confiança. Um negócio muito louco. Você confia que você confia em você. Confiar em você pode falar da boca para eu confio em mim que na hora eu vou dar um jeito. Mas será? Será que você realmente tem confiança? Eu confio que eu tenho experiência suficiente para lidar com aquilo. Agora, se vai dar certo ou não, pouco importa. Então, você não tem expectativa de que dê certo, mas de que você vai ter a capacidade de lidar com aquilo da melhor forma. Com certeza. Nunca esperar perfeição em nada, porque é aí que a gente se estrepa. É um negócio, né? Esperar a perfeição é um caminho certo para você errar. E eu acho que o próprio sucesso traz isso também, né? Que a gente tem essa ideia, talvez, de que sucesso é chegar em algum lugar, enquanto você não chega naquele lugar, você não está sendo bem sucedido, né? Exato. Então, talvez olhar para o sucesso como esse processo. Dia a dia, um processo. É um processo. Não olhar lá para frente, você tem que fazer uma visualização, mas ao mesmo tempo não pode... Não, tem que ser daquele jeito, é você curtir o processo. De repente, no meio do caminho, você vê que não era bem aquilo, né? Com certeza. Caramba, e só passando pelo caminho que a gente sabe como... Exatamente, como desviar contornar na hora a rota, certa. Né? Que massa. Gente, a gente podia ficar e a gente vai acabar ficando umas 3 horas aqui. Coisa para falar tem. Meu Deus. E quanto a experiências internacionais, isso aí é muito legal, né? Porque eu vejo que ambos tiveram experiências internacionais, viajaram, tanto a turismo como a trabalho, né? Então vamos começar. Eu espero que tenha bastante coisas em comum, lugares em comuns onde vocês estiveram, experiências bacanas, porque na verdade é isso que esse podcast discute. A gente vai filosoficamente bem a fundo nas coisas, mas o foco realmente são as experiências internacionais, porque são grandiosas. Vocês concordam que viajar é uma experiência humana extremamente... Para começar assim, vocês concordam que é uma experiência humana fantástica? Ter contato com outras culturas, você ser confrontado com diferenças culturais e saber absorvê-las sem crítica e simplesmente aprender com elas. Você não acha isso fabuloso? Nossa, demais. Eu acho que viajar é um investimento. Um investimento para a tua vida. Então conte sobre uma experiência específica sua aí. Bom, eu tive a oportunidade de passar um tempo em Istambul. Foi uma coisa bem aleatória, inclusive. Eu estava morando em São Paulo, logo depois que eu me formei, fui para lá trabalhar. E eu já tinha essa vontade de ter uma experiência profissional na minha área, que é design, fora do país. E em contato com esse meu chefe da época, a gente fazia eventos relacionados à arquitetura e design.
E aí eu falei para ele que eu queria ter esse tempo fora, né? Me conectar com alguém de lá, porque eu sabia que ele tinha contatos. E aí um dia ele chegou e falou, Mara, você não quer ir para Istambul? Na minha cabeça era Itália, sei lá, Inglaterra, eram para esses países que eu imaginava ir para trabalhar com design, que eram as referências que eu tinha. Entendi. Mas quando ele chegou e falou Istambul, eu falei sim na hora, assim. Mas por que você falou sim, assim? Porque eu sempre fui muito curiosa. Certo. Acho que isso faz parte de mim, assim. E daí essa tensão do meu Deus, né? Um negócio completamente diferente, será que eu vou dar conta? Acho que me deixou mais curiosa ainda e eu topei o desafio. E aí ele falou, então vamos ajeitar as coisas aqui. E aí me colocou em contato com a pessoa, ela tinha uma galeria, né, de design, assim, fora. E era uma possibilidade muito legal, assim. Eu tinha 3 meses para me organizar, tirar visto e ir para lá. E aí eu tentei, né, dar uma estudada sobre cultura, né, tal. Na língua, na cultura e tal. Só que a gente também tem essa ideia, né, muito forte aqui. Pré-concebida dos lugares. Exatamente. Assim, então eu tinha esse medo de como que eu ia ser recebida, né, lá, por ser um país com uma maioria muçulmana. Então você sendo mulher e tal. Exatamente. Também, né? Tinha preconceitos, muitos na minha cabeça. Você tinha preconceitos? Tinha, com certeza. E você os eliminou ao chegar lá, assim? Sim. De muito sim. Muitas coisas. Eu, na verdade, foi impressionante como a gente muitas vezes vive numa bolha, né? E aí a gente vai criando essas ideias, mas quando você, como você falou, né? Você se abrir para conhecer uma cultura sem julgamento. Sem julgamento. Então eu cheguei lá e absorver e aprender. Fui absorvendo, exatamente. E eu fui muito bem recebida. Eles amam brasileiros, amam. E, na verdade, é um povo muito parecido com a gente. No sentido de gostar de fazer festa, de se reunir, de família. Ser alegres. De futebol, meu Deus, eles amam futebol. E daí tem vários jogadores brasileiros. Então eu chegava lá e falava, eu sou de Curitiba. Todo mundo conhecia, porque Sério? O Alex, que é um jogador do Curitiba. O Alex jogou lá, tá? Jogava lá no Fenerbahçe. Inclusive tem uma estátua dele na frente do estádio. Então eles têm uma loucura. Seja mais famoso lá, né, do que aqui. Ele teve uma exatamente. Então, aí eu fui entendendo essas similaridades, assim. É muito parecido. Eles são super bagunçados também, sabe? Tem essa coisa desorganizados. Também, né? Desorganizados. São muito gente, né? São muito pessoais. São muito próximos. E isso foi muito legal. E daí, até numa conversa com uma turca, ela falou pra mim, ela falou, Mayara, mas me conta mais sobre o catolicismo, né? Que eu sei que é grande no Brasil. Porque ela tinha a mesma visão deturpada que eu tinha com relação ao islamismo. Sim. Era a mesma coisa. Ela chegou à conclusão que para ela o catolicismo era algo super rigoroso, restrito. E claro que a gente sabe que existe também. Sim. Né? Mas quando eu fui contando como era aqui, né? Como acontecia e tal... Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu fui colocando para ela como que eram as coisas. Exatamente. E aí ela me contou o outro lado. E também é muito parecido. Então essa é a grandiosidade da viagem, né? Essa troca de experiências. Acho que muita gente tem a impressão do Brasil ser essa coisa estritamente católica por causa da estátua a estátua do Corcovado. Do Cristo, porque a imagem do Brasil sempre vem aquela estátua. Pum, é o Cristo, né? E aquilo. E acho que é a maioria também, né? Então isso reflete também a direto. Cultura. Como nós, quando a gente está batendo papo ali no cafezinho agora, você falando nós aqui no Sul, podemos ter também uma visão um pouco distorcida de outras áreas do próprio país, né? Com certeza. Por exemplo, o Nordeste. A gente imagina que é todo o Nordeste é uma coisa só, mas cada estado tem a sua cultura única e tal. Eu nasci em São Paulo e vivendo em São Paulo, eu tenho absoluta certeza que a cidade de São Paulo jamais seria o que é se não fosse a migração nordestina. O prestador de serviço que veio trabalhar na cidade de São Paulo, que subiu aqueles prédios que hoje atende nos bares, nos restaurantes, que atuou como garçom, como você atuou fora do país também, ele hoje exporta para outros estados a referência de prestação de serviço. Eu vou dar um exemplo para vocês. A família Fadanelli, que a gente conhece aqui, que é tradicional. Aliás, um abraço para o Beto Madaloso, adoro o trabalho dele. Né, e dos restaurantes dele lá também. Mas os pais dele, eu acho que quando montaram a família Fadanelli, convidaram um garçom que era amigo nosso da família em São Paulo,
que é nordestino, para ser o maître aqui. Ou seja, para você ter uma cantina italiana, na Santa Felicidade, com um serviço bom, você tem que chamar um cabra da peste para a coisa funcionar. Então, essa riqueza que a gente tem cultural é muito legal. E, às vezes, compreensível, porque às vezes as pessoas ficam ali na bolha delas, às vezes ou de Curitiba, ou de Balneário Camboriú, ou de Londrina, não sabem o quanto esse país deve aos nordestinos, porque não foi o pessoal do Sul que foi para São Paulo construir São Paulo. Quem foi para construir São Paulo foram os nordestinos. Então, essa riqueza é muito legal. Quando há o intercâmbio, a gente compreende mais. Sim, né? sim, então, eu, por exemplo, estive na Coreia do Sul. Pois né? eu ia te perguntar, você teve em vários países também, né? E qual que foi que... Bom, teve vários, pode até falar de vários, mas qual que mais te marcou, assim? Você começou a falar da Coreia, então eu imagino, a gente já assume que é que como ela falou de Istambul, eu também pensei assim, tudo bem, a gente foi para os Estados Unidos, foi a Europa, foi para o país da América Latina, e eu acho que a experiência... Fui para Cuba também. Cuba, uau. Tem um outro lugar que você desmistifica um monte de coisa que as pessoas escutam aqui. Exato. Mas a experiência asiática, eu acho que ela é a que mais rompe. Por quê, Leandro? Porque, primeiro que você aprende a enxergar, quando você cruza o mundo inteiro, você começa a olhar aonde nós estamos no mundo. Sim. Então você primeiro entende que... Você se vê de outro ângulo. Primeiro você entende que você é um ocidental. Certo. Então, por mais que a gente tenha essa linha é bem Exato. Bem por mais clara. que há uma diferença entre a cultura da italiana, da alemã, dos americanos, dos norte-americanos, dos latinos, cara, no final das contas, há uma grande cultura judaico-cristã aqui desse lado e até muçulmana também, porque, enfim, tá ali Abraão como cerne ali dessa linha de crença, né, que depois se divide. E quando você vai para o outro lado do mundo, tudo aquilo que é muito sólido aqui, simplesmente ninguém está nem se importando. Certo. Valores totalmente distintos. Exato. Né? E eles, o interessante é que eles não estão nem contra. Eles simplesmente têm uma outra cultura. Sim. E aí você descobre que o mundo é muito mais do que as religiões que você conheceu, que os costumes que você conheceu, que o alfabeto que você conheceu. E eu me lembrei da Coreia porque a maneira como a Mayara foi para Istambul é muito parecido com a maneira como eu fui para a Coreia. Você foi para a Coreia? Eu fiz alguns intercâmbios, eu fiz na verdade um intercâmbio pelo Rotary, ao qual eu sou muito grato, eu acho uma instituição inspiradora demais, né? Acho que a instituição que nós pertencemos, ela tem inspirações no Rotary também. Sim. E fui para a América Latina e surgiu uma oportunidade de um intercâmbio chamado IGE, intercâmbio de grupo de estudo, onde eles selecionam, tem toda uma seleção de um profissional de cada área para eles levarem pessoas para conhecerem profissionais lá. E qual que é o objetivo desse intercâmbio? Paz entre os povos. Então os caras enxergavam lá atrás que o entendimento maior entre os povos ajuda. Sim. E aí eu fui com uma professora... Ajuda o mundo como um todo. Ajuda o mundo. Então eles acabam se deixando de lado os seus interesses pessoais. Exato. Isso é fantástico. E aí participei de um processo seletivo e falei, olha, só que você não vai nem para a Alemanha, nem para a Inglaterra, esses lugares que geralmente eram o normal. Você vai para a Coreia do Sul. Falei, Coreia do Sul? Bem, o que eu lembro de Coreia do Sul? Na nossa vulgaridade de conhecimento aqui, eu chamo de vulgaridade mesmo, tem um pessoal que vende pastel, os coreanos. Arroz. Lá em São Paulo você tem muitas lojas dos coreanos ali na 25 de março, porque vieram para cá fazer negócio, comerciante. E eu sabia que a Coreia era referência em educação e tal. Certo. Quando você vai para lá, a gente via notícias no portal, das notícias brasileiras, que a Coreia do Norte, né, eles vivem infelizmente numa ditadura, Sim. e estava uma ameaça de míssil, e estava uma tensão meio ali. Bem no meio daquilo. Exato. Eu falei, cara, mas nós vamos? Será que não? Sim. E aí o pessoal de lá falou, olha, vocês podem vir, que isso meio que faz parte a gente já vive com isso, do que acontece aqui, podem vir. Mas a gente brincava, falou, gente, qualquer coisa a gente vai ser herói, vamos estar envolvido, né? Negociação. Falávamos de brincadeira, a gente sabia que não ia acontecer nada. Mas quando a gente chega lá, a gente entende que tem todo um aspecto político. Mas a Ásia, de maneira geral, assim me impressionou. Primeiro a Coreia do Sul. Nossa. Quando eu chego lá e vejo a capacidade que eles tiveram de, enquanto a gente aqui na década de 70, 80 pagou a mão de obra baratinha e não desenvolveu educação, eles pegaram justamente nessas décadas, 70 e 80, desenvolveram um monte. Aceleraram o processo educacional. Então você entra numa escola na Coreia do Sul, ela é como se fosse um colégio, vou citar nomes aqui, como se fosse um
um colégio do Grupo Marista ou dos franciscanos, só que é escola pública. Certo. Um colégio lá, um professor ganha $2.000. Uhum. E aí você vê que hoje eles são um país que produz mais riqueza que o Brasil, sendo do tamanho do estado do Paraná com a população do estado de São Paulo. Então você consegue trazer a produtividade. Uma das soluções que eu imagino que talvez possível seria para um futuro do país é o aumento da produtividade com o aumento da capacidade educacional da população. E aí lá eu vi esse tipo de coisa. Assim, falando de inglês, já que nós estamos num podcast de idioma, você vai numa escola pública na Coreia do Sul, você sobe as escadas do primeiro para o segundo andar num colégio infantil, você tem frases em inglês para a criança ver todo dia. A parede está escrita em inglês todo dia. Entendo. Você tem uma sala, você vê isso, nós não temos nem... Isso na escola pública sul-coreana. Certo. Você entra numa sala onde tem uma simulação de avião para que o sul-coreano saiba o que é falado no avião, saiba como se comportar no avião. Para ele sentir, ter a emoção, então. E o último que eu quero deixar assim, que eu achei fantástico, é que eles tinham uma lojinha de brinquedo. Então eles estavam querendo ensinar uma criança a comercializar em inglês. Então, esse é um país que tem um projeto educacional, que eu acho que o projeto educacional não é apenas para você fazer negócio e gerar dinheiro, mas que uma das coisas que poderiam ser incluídas é você ter esse tipo de didática. Eu acho que a didática foi impressionante. Assim. Uma visão globalizada. Uma visão globalizada, porque eles têm que ser exportadores. Exato, o mercado interno deles não é tão grande. Como todos, exato. E aí você vê filmes como o Parasita, que ganhou o Oscar. Sim. Né? Você tem o grande sucesso do Round Six. Então, o Brasil tem uma oportunidade gigante no audiovisual, porque o audiovisual pode ser exportado para o mundo inteiro sem logística. É só você mandar por streaming. Hoje em dia, sim. Né? Nossa, então a Ásia foi um lugar assim que me impressionou. Conheci a China também, é uma coisa gigante. E o Japão, que é um império. Para você ter uma ideia, você tem shopping só de roupa masculina em Osaka. Imagina um shopping só de roupa masculina. Só de roupa. Você tem que ter um mercado consumidor tão forte, tão agressivo, para poder aguentar uma ultra segmentação, para ter uma massa crítica de clientes só de um gênero para sustentar um shopping center. É engraçado que eu não tinha essa percepção de que eles seriam, não consumistas, mas nesse sentido de ter um apelo de um lugar só para consumir. Eu posso garantir para você, o japonês, eles são até incentivados a consumir, porque a cultura deles é de poupança. Só que eles chegaram num momento onde, vou dar um exemplo aqui, no Brasil... A cultura é de poupança, mas eles são incentivados a consumir. Exatamente, porque aqui no Brasil a gente não tem casa, né? Então nós temos um déficit habitacional gigante, é só você ir para a cidade de São Paulo, você vai ver milhares de pessoas morando em barracas, ainda mais agora nesse momento. Mas a gente, quando junta dinheiro, eu vou comprar minha casa, ou vou trocar de casa, nós temos espaço para construção. Lá não tem espaço para construir. Não acontece lá. Exatamente. Exato. Então você vai ou para baixo, então você tem em Osaka enormes galerias. Isso acontece na Coreia do Sul também. Eu conheci uma associação comercial de lojas subterrâneas na Coreia do Sul. Uau. Olha a que ponto. Para baixo, em vários níveis, né? Exato. Então você tinha lá 100 lojas na parte de baixo da terra, porque eles não têm a mesma abundância de terra que a gente tem. Então, como você não tem como investir no mercado imobiliário e essas pessoas têm renda, onde é que elas vão investir? Ou elas vão para o mercado financeiro, ou elas vão consumir. Certo. Então, por isso que você tem... Se você olhar as peles das mulheres japonesas, são verdadeiras porcelanas. Eles têm tecnologia para cuidar, todos muito bem vestidos. Então, eu estou apenas contando rapidamente isso, só porque, assim, fica à vontade. É muito diferente do que a gente lembra da imigração japonesa, dos japoneses que estão aqui. Na verdade, são complementares. E dos estereótipos que a gente cria. Exato, dos estereótipos que a gente cria. Lá é um império de logística. Você compra café brasileiro com muita facilidade lá. Enfim, a Ásia realmente me impressionou e eu tive a oportunidade também de ficar num templo budista durante Ai, que legal. 2 dias. Nossa. E foi muito louco, porque eu fiquei doente lá, fiquei gripado. E aí não tinha remédio e tal. Você ficou com um budista ou ficou num templo budista? Era um templo onde tinham lugares dormitórios. E nós tínhamos que ficar com uma roupinha... Com uma espécie de um hobby, assim. Uma coisa meio de aprendiz, assim, né? E tal.
E como a gente viajava muito para os lugares, então a imunidade estava baixa, eu fiquei bastante gripado. Uhum. E aí você tinha que, por exemplo, às vezes tentar fazer a meditação. Uhum. Eu não tinha capacidade nenhuma. Parecia aqueles filmes americanos que o americano está todo perdido naquela paciência oriental. Uhum. E chegando à noite, eles falaram, olha, amanhã de manhã cedo haverá um ritual que a gente faz... Para você ter uma ideia, você se ajoelha, né? Eu não sei a expressão exata, 108 vezes enquanto eles estão fazendo o mantra. 108? Isso é 4h30 da manhã. 108. Eu nunca me esqueci desse número. Eu entendi sempre 8. Não, eram 108. Normal. Com um mantra, assim. Aí eu fiquei dentro, puxa, eu acho que eu não vou conseguir. Aí eles me deram um chá, bem história de novela, assim, com, sei lá, uns cogumelos, umas coisas, uma framboesa. Eu tomei aquilo e fiquei deitado, assim. Deu 4h30 da manhã, eu acordei, assim, parecia o Chuck Norris, assim, como com energia. Total. Com energia. Aí eu falei, eu vou ser o que vou lá. Que loucura. E, enfim, recordo essa experiência, porque é uma experiência muito diferente de quando a gente fala, eu vou viajar, vou nas lojas, vou comprar no Duty Free. Né? Então a Ásia, ela me impactou muito e devo muito essa riqueza cultural. Você vai para fora, você espera fazer as coisas lá que você faz aqui, tipo ir um shopping. Aqui você pode ir aqui 2 quadras, tem um shopping lá, você vai fazer. Você tem que estar aberto para essas experiências. Né? Agora eu vou falar, falando experiências, especificamente sobre a língua, experiências com a língua. Você, por exemplo, na Turquia, eu acredito que em 1 ano aprender turco talvez... É como o japonês, você não aprende japonês em 1 ano. Eu acho que nem o próprio povo japonês aprende o japonês todo, pelo menos se eu não me engano, o alfabeto japonês você só vai aprender depois que você tem 10 anos de idade, uma coisa assim, que são vários alfabetos, né? Então você, com 5 anos você aprende o básico, daí com 10 o outro. Então eu imagino que 1 ano na Turquia não tenha sido suficiente para você aprender turco. Não. Então você teve que usar bem o seu inglês. A tua virada de chave com o inglês foi ali na Turquia? Então... Na verdade, a minha virada de chave foi antes até. Eu acho que ali foi só uma comprovação. Certo. Foi antes? Foi antes. Porque como eu já estudava, né, design, a minha referência, né, de estudos, de profissionais, sei lá, de empresas, né, que você fica, enfim, admirando, pesquisando, a grande maioria eram internacionais, né? Então, para você ter acesso a isso, pesquisar, ver conteúdo, exatamente. Então, acho que o inglês já estava ali sempre presente nesse sentido, assim, que eu queria poder me comunicar. Inclusive, quando eu morei em São Paulo, nesse evento que a gente, né, produzia, a gente recebeu profissionais de fora. E aí, obviamente, que eu estava lá do lado, tirando foto, conversando, perguntando tudo que eu podia, né? Certo. Então, o inglês era essa ferramenta, assim, né, porque eu queria ter essa conexão com o meu, né, a minha área. Então, nesse momento foi a virada de chave. Mas... Na Turquia, bom, eu cheguei lá 0, né? Sabia falar oi. Sim. Oi só, talvez, né? Mas você chegou a tentar aprender? Porque o idioma é turco... Me desculpe, eu realmente não sei. Ele é perto do árabe, assim? Não, é o árabe? Diferente. Não é. É bem diferente. É bem diferente. Ah, certo. Ele não é uma... Ele é o alfabeto romano, né? Sim. Que Chama, com algumas alterações, assim. Mas ele é, sei lá, perto... do russo, talvez. Não do russo, que também é completamente diferente. Sim. Não sei dizer. É uma coisa ali in between. Né? Mas é bem diferente, não tem nada a ver com árabe. Não tem nada a ver com árabe. Olha só, isso é mais um daqueles... Inclusive, eu lembrei de uma experiência bem doida que eu tive lá. Mas Fale! Bom, então... E aí? Eu ia contar uma história, né? Que eu lembrei de experiência com línguas. Quando eu cheguei em Istambul, eu fui morar na casa de uma pessoa, era um rapaz, que ele alugou um quarto para mim. E ele também era designer, e num determinado momento ele montou um escritório para ele. Mas ele era de lá? Ele morava... Ele era turco. Ele era turco. Era turco. E ele montou um escritório de design e ele trabalhava com interiores. Certo. E aí nossa, o escritório era super legal. E eu fiquei fazendo estágio nesse lugar que eu fui para fazer estágio durante 3 meses. Certo. E depois eu saí e fui fazer outras coisas, porque na verdade já era para eu voltar para casa, mas eu não quis. Sim. Aí eu comecei a buscar outras coisas para fazer. E nesse período que eu estava sem trabalho, ele me falou: venha ficar aqui no meu escritório, você pode usar o espaço também, era enorme. Sim. Assim... Era bem legal o ambiente. E aí teve um dia que ele falou: Mayara, eu preciso da sua ajuda. Eu estou fazendo um trabalho, um projeto para... acho que era um hotel
na Líbia. Uau. E eu quero impressionar os caras, né? E eu quero falar que você é da minha equipe, porque daí eu vou falar que é uma equipe internacional e tem uma tal. brasileira, que legal. Então eu queria que você participasse da reunião comigo. Certo. Daí eu falei, tá bom. Vamos lá. Mas e aí, como é que vai ser? Daí ele falou, não, eles falam árabe, vai ter um tradutor, que o cara vai ficar traduzindo pra gente em inglês e tal. E eu vou falar em turco, né? Ou inglês, e beleza, a gente se vira. Daí ele me mostrou, ele tinha feito umas imagens preliminares do projeto, impresso e tal. Certo. Aí eu queria saber, né? Eu falei, mas me conta mais, que daí eu vou poder também ajudar, né, na defesa do projeto. Ele me explicou. E ok, aí no outro dia de manhã fomos lá fazer a reunião. Daí chegaram os dois caras. Já começou que eles nem olharam pra minha cara já. Assim, Sendo me ignoraram. A nacionalidade, eles eram árabes, mas de qual país? É Líbia. Ah, da Líbia, perdão, exatamente. Então eles já chegaram, tipo, né? Nem já me ignoraram, você. tipo, uma mulher que tá fazendo um café, alguma coisa assim. Aí ele, né, me apresentou, essa é a Mayara, ela é da minha equipe e tal. Aí trabalhando, tá. Isso aqui, tipo, eles realmente me ignoraram na reunião. Tipo, eu não estava presente. E aí eu fiquei ali, já né? Ficou assim, meio... Alguns momentos eu tentava dar uma interagida, mas super fui cortada. E aí começou a ter uma tensão entre eles, que eu não estava entendendo. Que daí o meu colega, ele começou a falar em turco, porque daí ele ficou nervoso. Daí ele, ao invés de falar inglês, ele começou a falar turco. Daí eu já não estava entendendo nada. Daí o turco traduzia já direto para árabe. Você só ia pelo não verbal, né? Ó, eu acho que eles estão brigando. Daí começaram a ficar nervosos, e daí turco, árabe. E eu sei que uma hora eu tava viajando já, tipo, eu tava falando, nossa, que língua bonita que é o árabe, porque eu tipo, não tava nem entendendo o que estava acontecendo. E aí, chegou um momento que os caras, né, os clientes, eles levantaram, bateram na mesa, assim, começaram a gritar, e daí o meu colega levantou também. Aí eu falei, meu Deus, vamos se bater aqui. Aí eles né? brindaram daí, eba, que legal. Não, eles estavam brigando. Eles estavam brigando de verdade, assim, tipo, feio, brigando. E você só, pô, o que será que eles estão falando? Tudo por causa de um desconto de 10%, né? E aí eu falei, eu acho que eu vou no banheiro. Daí eu ia avisar, eu falei, eles não estão nem olhando pra mim, eu vou sair daqui. Daí eu saí da salinha, daí tinha uma menina que trabalhava com ele, que era tipo uma secretária, ela não falava inglês, eu não, quase também nada de turco. E eu tentando explicar pra ela o que tava acontecendo. Aí você brigou com ela também, não? Como é que você... briguei. A briga foi geral, o negócio ali foi... E daí eu sei que os caras saíram batendo porta, assim, foram embora. Os líbios. Daí o tradutor foi atrás, meu amigo fechou a porta e falou, a gente tem que ir embora daqui. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus. E aí começou a Guerra Civil da Líbia depois. Não quero dizer nada, talvez... Eu não tenho nada a ver, só quero dizer que eu só tomei um café, eu não falei nada. Sei. Mas ele falou, não, porque os caras querem que eu devolva o dinheiro, e eu não vou devolver o dinheiro, e daí eles falaram que vão voltar aqui à tarde, a gente tem que sair daqui porque eles vão voltar aqui à tarde. Eu falei, mas então deu ruim. Ele, não, deu ruim. Imagina se deixam você como garantia do dinheiro lá, fica com ela eu lá. Eu não duvidaria algo assim. Não. Vai que... Não, do jeito que eles me ignoraram, acho que eu não ia ser considerado um bom pagamento. Então você se sentiu super... Foi muito estranho. Você ficou com medo, assim? Sim, porque eu não estava entendendo medo pela nada. sua vida até, né? No começo, eu realmente achei, falei, não, deve ser normal, né? Eles se exaltarem um pouco, porque é meio diferente, né? Mas era uma briga feia, porque eles não gostaram do projeto. E eles queriam que ele... dinheiro de volta. Exatamente. Dar esse dinheiro de volta. E aí não se acertaram, começaram a brigar, e foi isso. E você foi com uma boa vontade lá para participar, para dar... Primeiro que nem prestaram atenção em você, te ignoraram totalmente, depois ainda... Quase quebra o pau na tua frente. Daí a gente foi embora e ficou uma semana sem ir no escritório. Ficou um negócio tenso, assim. Tipo, medo, assim mesmo? Medo. E daí ele falando, porque quem arranjou todo o projeto foi o cara que estava como tradutor. E até eles se acertarem ali, demorou um tempinho. Mas foi bem estranho. Hein? Eu até fiquei pensando que fosse aquelas barganhas, né? Porque, por exemplo, no mercado lá de Istambul eu não conheço, mas você... deve ter visto lá. Eles negociam tudo. Eles negociam tudo e tal. E se parece que estão brigando, né? Exato. Quando eu fui lá no Silk Market, no Mercado da Seda em Pequim, primeiro que ainda bem que eu aprendi rápido a pagar barato, porque as coisas eram de fato muito mais baratas do que eles estavam oferecendo. Então, você pegava, sei lá, por exemplo, um objeto lá, falava assim,
how much is this? Aquele inglês basicão, porque eles também não sabem falar, então... Sim. Para eles falarem o valor, era mais fácil eles pegarem a calculadora. Então eles pegavam uma calculadora, digitavam e falavam, ó, esse valor. Aí eu, não, too much. Ok, your price. Então era bem, até com aquele, your price, ok. Aí eu pegava... básico, né? Tanto. Aí você percebia que era uma coisa teatral. Porque assim, are you crazy? My boss kill me. No jokes. No jokes. Você fez assim, kill me. Ele fazia pra mim. My boss will kill me. Best price, only for you. Only for you. Parece que eu tô vendo, ele faz bem, né? Parece que eu tô vendo a coisa acontecer. É porque se repetia isso em cada barraca, então eu tava com uma brasileira que falava bem menos inglês. O meu inglês, ele não é fluente, mas eu consegui me comunicar melhor. E ela é muito mais simples, né? Então, o inglês... Ela falou, não, eu consigo me comunicar com eles, porque eles falam um pouco, eu também. Sim. São sempre as mesmas palavras. Aí, ok, best price for you. Aí, a gente começou a entender isso. Aí, chegou uma hora, eu falei assim, cara, eu vou levar um terno. Sim. Cheguei num lugar que tinha um terno, mostrei lá, quanto que é o terno? Aí, o cara te mostrava como se fosse, sei lá, R$300. Quanto você paga? Ok, your price. Eu falei, quer saber? Ele vai me matar, mas eu vou chutar R$25. Eu coloquei R$25. Ele, are you crazy? De novo. No jokes. This is good. No jokes, please. No jokes. Aí, eu sei que começou a formar um monte de gente, porque eu comecei a subir o preço, assim, 30, 35. Leilão. Leilão, bem devagar. E aí começou a vir o pessoal das barracas e falou, nossa, mas eles estão aqui batalhando e tal. Eu sei que consegui levar um terno. A galera começou a juntar? Exato. Eu levei em 2009 um terno por R$90. É meio parte da cultura deles isso, né? É meio parte, isso faz mesmo. Parte. Eles até estranham se você não vai Se você não fizer, tem algo Você já errado. espera, né? Você já recebe o preço. Não, você tem que negociar. Exato. É estranho. Muito legal saber. E aí, chegou uma hora assim que eles percebiam que a gente não era americano, né, ou europeu. Aí eles falavam, amigo, amiga, essa palavra, porque eu acho que é mesmo espanhol também. Exato. Né? Então a barganha faz parte, né? Então, uma das perguntinhas dos nossos alunos aí, que aliás vocês mandaram, eu já falei isso, vou falar disso, vocês mandaram muito bem nessas perguntas aqui, vocês são danadinhos, hein? Perguntaram o que é o sucesso, mas também perguntaram uma outra, tipo... Quais são os perrengues que vocês passaram? Perrengues tanto assim com experiências que te deixaram meio constrangidos ou com a língua. Bom, você acabou de contar uma, já se antecipou. Nossa, você vai lá para trabalhar, para morar e quase morre lá na mão dos... Não espera isso. Perrengue maior que esse, nem precisa contar mais nenhum. Mas vocês têm algum perrengue, assim, alguma coisa que aconteceu inesperada, que deixou vocês, puta, eu vim pra cá pra me divertir, agora eu tenho que lidar com essa situação. Tem algum, assim? Além desse que você... Pô, você quase morreu. Você teve algum, Leandro, por exemplo? Eu tive um, eu vou ser mais pontual nesse, depois eu acabei lembrando de outro aqui, mas em 2007 eu fui fazer minha primeira viagem para a Europa. E estávamos todos jovens, era eu, minha irmã, meus dois primos. E chegamos lá, Charles de Gaulle, feliz da vida, né? Em Paris? Chegou em Paris? Em Paris, né? Um frio danado e a gente muito empolgado e prestando atenção em tudo. E eu sempre fui muito distraído, isso, né? E sentei lá no metrô que levava a gente para o centro de Paris. E eu ali, ia olhando, querendo tirar fotos e tal, e de repente, na hora de sair do metrô, no que eu saio, minha mochila. Eu tinha deixado a mochila que estava com sandália da minha prima, estava com meu passaporte, não, porque o passaporte tinha aprendido a usar no corpo. Sim. Mas as passagens de volta. Como é que você aprendeu a usar no corpo? Como é que é isso? A gente... põe numa bolsinha aquela por dentro, bolsinha por dentro e tal. E foi um aprendizado fundamental, porque se o passaporte está numa das bagagens, né, a gente aprendeu que é o mais difícil. Então, aí foi uma correria e tal para poder resolver isso. Mas, dando continuidade aí, me lembrei desse perrengue. Eu falei para vocês que eu fiz uma boa compra de terno, mas a gente comprou muita coisa muito barata. Eu sei que com muito pouco dinheiro, eu dobrei de malas e a gente estava muito feliz depois de ficar 30 dias na Coreia do Sul, íamos para o Japão depois e tínhamos parado, ficado 3 dias na China. Eu e essa minha colega, ela é inclusive doutora em línguas hoje, acho que trabalha para o TFPR. Aliás, um abraço para elas, a Lourdes Remenche. E aí, a gente muito feliz, provava as roupas, estava muito feliz. Uma das pessoas que estava conosco foi embora um dia antes. E ela seguiu um trajeto pela Alemanha, a gente ainda ia pelo Japão.
e falou assim, pessoal, eu só queria mandar esse e-mail porque eu acho importante vocês saberem, porque eu sei que vocês estão comprando muita coisa. O excesso de bagagem aqui está dando $40 por quilo e vocês não têm ideia de quanta coisa eu deixei. Para vocês terem ideia, deixei a jaqueta da gente, até cueca minha eu deixei para poder levar as minhas coisas. Caramba. Então era 1h da madrugada, a gente ia viajar no dia seguinte, eu falei assim, e agora? Como é que a gente vai fazer para levar nossas coisas que a gente tinha comprado tão barato e vai ficar muito caro para levar? E aí começamos a tirar tudo da embalagem. E aí eu lembrei do budismo, porque o budismo ensina o desapego, né? A gente começou a desapegar de algumas coisas. E aí eu falei assim, cara, tem uma foto assim, eu parecia o inspetor bugiganga. Para não pagar o excesso de bagagem, eu coloquei camiseta, jaqueta, um sobretudo em cima, chapéu no meio da primavera chinesa. Acho que o pessoal olhava, esse cara é muito louco, ele estava usando um monte de roupa. E então a gente fala assim, bem, seja o que Deus quiser, talvez a gente vai ter que deixar algumas coisas, pagar muito caro, mas pelo fato do nosso roteiro ser pelo Japão e não pela Alemanha, o despacho da bagagem em 2 de 32 quilos ainda era possível. Sim. Então a gente não teve que pagar. Você só passou calor. Muito calor. Nossa. Vocês têm uma ideia, a gente descia no hotel para pesar a mala cada hora que a gente... para tentar. Sim. Então esse foi um dos perrengues. Ajuste de mala depois de viagem é complicado. É complicado, né? Quem não teve que abrir mala no aeroporto e tirar coisa de dentro e remanejar. Exato, faz parte. Poxa, a vontade de ficar, na verdade, horas aqui, o papo vai embora, né? A gente começa a entrar naquela parte pessoal, vai embora, mas a gente tem sempre um tempo aí, então vamos terminar aí com mais 2 perguntas bem... Tá bom. Show de bola. Hoje, se você tivesse que morar em algum lugar, escolher um país do mundo, pode ser um dos que vocês já estiveram, um que vocês não estiveram ainda, mas vocês imaginam. Seria qual país, assim? Você... não, vamos tirar essa coisa de machismo de lado. Qual seria? Vamos inverter. Deixa ele responder. Deixa ele responder. Deixa Para eu essa pensar responsabilidade. Poxa, né? Qual seria? Você sabe que os Estados Unidos é um lugar que eu tive a oportunidade de ir para algumas cidades lá, conheci Miami, conheci Nova York, onde eu fui algumas vezes. Eu não me importaria de morar em Nova York, porque... Nova York, não me importaria. Porque... Quinta Avenida, uma penthouse. Eu acho que, estando em Manhattan, eu acho que já seria legal. Né? O Brooklyn já é legal. O Brooklyn já estaria bom. O Brooklyn está crescendo bastante também, né? Tá se modernizando. Sim. Mas acho que o fato de eu ser um paulistano, a questão de ser cosmopolita, de ser... Né? E a arquitetura lá também é muito legal. Sim. Ou eu iria também para um outro lugar, eu iria para a Espanha. Eu acho que a latinidade espanhola, ela tem uma visceralidade. Eu vi a série La Casa de Papel e eu gostava muito dos momentos em que eles não estavam no assalto, mas sim que eles estavam confraternizando. Sim. E a confraternização latino, deles era muito parecida com a nossa. Eu acho que é um lugar que eu me adaptaria. Eu vi uma outra... Eu não sou uma pessoa muito de séries, assim, mas eu vi uma série, eu gosto muito de filosofia, e uma delas chama-se Merli. Merli, aquele filósofo. Exato. Ele é do catalão. Do catalão. É tanto que você não escuta espanhol, você escuta uma outra coisa. É bem engraçado, é bem legal. E eu acho que aquela rotina daquelas pessoas era uma rotina muito parecida com a nossa. Bacana. Então, talvez eu me arriscaria a internalizar nesse tipo de coisa. Mas também vou te dizer uma coisa bem séria. Eu acho que quando eu viajei para fora... fez com que mais eu olhasse para o meu país, assim... Essa resposta é que eu esperava ouvir. Lá no fundo, porque muita gente fala isso, né? Passei a valorizar o meu país mais. Exato. Quando eu saí. Porque realmente a gente tem mais coisas do que a gente valoriza. Sempre está olhando, né? The grass is always greener over there. Sempre está mais... E não é a realidade. Não é a realidade. Muita coisa boa eu acho que a gente, como nação, ainda está passando por uma reconstrução do tecido social. A identidade do que é ser brasileiro está hoje difundida em valores tão um pouco polarizados. Mas existe uma essência que talvez a gente precisa reconectar, que é a essência da alegria. Eu acho que o brasileiro ele é muito alegre, ele é muito conversador, como a gente está aqui conversando, ele é muito criativo. Se a gente recorta o jeito brasileiro para o lado da criatividade, a gente é capaz de improvisar, de ajudar, de ajudar e de dar um jeito de fazer amizades com muita facilidade. Socialmente falando, a gente é extremamente... Exato. Então, eu acho que isso combina com o mundo. Eu acho que o
O mundo precisa de gente que... Flexível dessa forma. Que chegue e dá vamos lá chamar um colombiano, o alemão, o coreano, vamos fazer um churrasco. Fantástico. Então, eu tenho muito orgulho assim, de morar onde eu moro, mas podendo viajar sempre é muito bom. Legal. Bom, só deixando claro que a gente tem um programa além desse, a gente tem um negócio chamado 5 Minutes, que seriam 5 minutos, onde a gente conversa em inglês. Então fiquem à espera desse minuto. É bem tranquilo, é um negócio bem legal para deixar claro que a nossa experiência com línguas valeu a pena, que a gente pelo menos aprendeu a dizer oi. Né? É por aí. E fiquem de olho que a gente vai chegar lá. Eu só queria ouvir da Mayara bem rapidinho. Gostei dessa troca agora. Essa é uma responsabilidade, né? É muito grande. Qual país você iria hoje? E depois gostaria de pedir para vocês, só para finalizar, um conselho que você daria para alguém que está começando a vida hoje, que ainda não sabe o que fazer. Digamos, todo mundo já passou por isso. Eu diria, a minha foi mais ou menos lá pelos 20 anos. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será, para que eu tenho, qual seria a minha missão de vida? Por que eu estou no mundo? Não há, acho que uma pessoa no mundo que não tenha um dia pensado lá na cama na hora de dormir, cara, por que eu vim para esse mundo? Por que eu estou vivendo? Qual é a minha missão? O que eu sei fazer? Qual é o meu talento? Como é que eu vou ganhar a vida com o que eu sei fazer? Né? E baseado nisso, que conselho você daria para uma pessoa que está nessa fase hoje? Mas primeiro me diga, que país você moraria hoje? Eu gostei das sugestões do Leão. Bora, vamos junto. Eu acho que, porque Estados Unidos, eu acho que também tem muitas possibilidades, então gostei também do que eu pude conhecer lá. E a Espanha tem, eu só conheci Barcelona e me apaixonei, e eu tenho para mim muita vontade de voltar para lá e conhecer mais, então eu acho que seria um lugar muito legal também para conhecer. E a Itália, eu amo a Itália. Olha só. E tem, enfim... Você tem um jeitão, você até fala como abre. Eu tenho, né? Tem família italiana. Eu dei um tapa nesse negócio agora. Exatamente, eu me comunico aqui. Eu acho que se prendesse as minhas mãos, não ia conseguir falar, não. Sério? Massa. Mas eu acho que seriam esses 3 por enquanto. Mas como, né, minha experiência de vida já mostrou aqui, eu acho que qualquer lugar que tivesse uma oportunidade, eu não diria não. Não diria não, tá certo. Eu não diria não. E eu acho que se tem algum conselho que eu possa dar, é nesse sentido, de se abrir para experiências. Exatamente. Então, talvez olhar para aquilo que a vida está tentando te trazer e não colocar barreiras logo de cara, sabe? Tipo, experimenta, nem que seja por um tempo, vai lá, vê o que vai dar, sabe? Conselho que você daria, Leandro, para essa galera que está assistindo aí, para a galera do mundo, né? Hoje em dia a gente fala aqui, mas pode ser alguém lá do outro lado do mundo, algum South Korean pode estar te ouvindo. É verdade, agora, né? É verdade. Ô, Maieyo! Eu aprendi algumas palavras em coreano, é até engraçado que de vez em quando a gente tira uma onda. O Maieyo é quanto custa, né, por exemplo. Ou a Annyeonghaseyo, que quer dizer bom dia, boa tarde. Sim. Mas tem uma que demorou bastante para a gente conseguir falar, que é Kamsahamnida, que é muito obrigado. Uau, nossa. E Pangasmnida, que é prazer em conhecê-lo. Sim. Mas é tão maravilhoso, eu acho, que essa questão das viagens, que você nunca mais deixa de ser um pouco daquele lugar, né? Você acaba defendendo um pouco aquele lugar, porque como a sua empatia aumentou, eu hoje, quando vi, por exemplo, o embaixador sul-coreano cantando Evidências, lá o karaokê eles chamam de Noreban, a gente foi lá cantar, até uma coisa meio ritualística. Aqui o karaokê? Coisa do karaokê? Lá eles chamam de Noreban o karaokê. Mas assim, a gente cantava para tirar uma onda, para tirar sarro. Para eles é uma coisa meio assim, quase que competitiva. É uma questão de honra cantar. É bem sério, assim. E eles se divertem, mas ao mesmo tempo estão ali competindo, né? Isso mesmo. Eles querem mostrar que se dedicaram a fazer uma boa apresentação. Né? A gente é mais despojado nisso. E aí, quando eu vejo lá o sul-coreano, toda vez que tem uma notícia da Coreia do Sul, pô, que legal, hoje a Coreia do Sul, infelizmente, passou o Brasil, mas eu me orgulho do esforço daquele país de ser um país dedicado. Eles têm efeitos colaterais também, assim, da mentalidade de estarem muito sobrecarregados, tanto que a série Round 6 mostra o efeito colateral do excesso do capitalismo, mas é muito, muito empático. Então, acho que se abrir mesmo para novas culturas. Mas, essencialmente, o conselho que eu quero dar é assim, cultive sua coragem. Muito boa. Porque coragem é um ativo. Quando não tinha dinheiro nenhum, eu imaginava que se eu tivesse dinheiro, eu ia realizar determinadas coisas.
Depois que eu juntei algum dinheiro, que não é nada demais, mas é algum, eu percebi que tendo aquele dinheiro e não tendo coragem, eu continuaria não realizando algumas coisas. Fantástico. Enquanto pessoas que não têm o dinheiro, mas têm a coragem... Fazem mais até. Fazem mais. Então, não se preocuparam tanto em ser perfeccionistas. Então, tendo coragem é a base, então. A coragem é um ativo. Nossa, maravilha. Eu diria que isso Maravilha. é muito legal. Como é bom poder pegar a mão. Ó, esse programa está sendo gravado logo depois da pandemia, então é tão gostoso pegar na mão das pessoas. Isso mesmo. Né? Parar com aquela máscara chata. Falando em máscaras, vamos ter que deixar as nossas de lado agora. Infelizmente, a gente podia ficar horas aqui conversando. Queria agradecer aí os nossos ouvintes, agradecer, nossa, demais o Leandro e a Mayara. Foi fantástico, foi legal. A gente podia ficar horas aqui. Sigam logo no final do vídeo, vocês vão ver as referências, os endereços nas mídias sociais, tanto da Mayara como do Leandro, para vocês adicionarem eles e verem o trabalho tanto de um como de outro, que é fantástico. Endereço aqui do nosso canal, da NetLingue, dos nossos endereços das redes sociais também. E fiquem de olho, porque vai ter muita surpresa ainda, muita gente bacana, assim como eles, vai ser entrevistada. Eu não chamaria isso de entrevista, longe de mim, isso não tem nada a ver com entrevista, isso aqui é um bate-papo super gostoso, né? É como um churrasco, né? Só faltou a carne aqui, mas... Quem sabe na próxima. Da próxima vez, lembra aí. Hashtag fica a dica. Exatamente. Eu só não gosto de fígado e de moela de galinha e coraçãozinho. Também pode não. Ser umas linguicinhas aí já tá bom. Umas linguicinhas já tá bom. Ó, não lembra aí, não, nosso querido diretor aí, Renan, não pode esquecer disso da próxima vez. Isso aí, gente. Foi um grande prazer. Muito obrigado por tudo. Nos vemos na próxima vez. Obrigado. Até mais. All right, here we go. These are the 5 minutes. The 5 minutes that in NetLingue has to dedicate for speaking different languages. I only speak English, but here in this 5 minutes, depending on the person who is participating, we speak many different languages. We had the other day a person speaking Esperanto. The other person the other day spoke Spanish, and we had a Russian with us. And God knows what else we're gonna have here with us. Today we have 2 Brazilians who have this. There's very good experiences abroad. They lived in different countries. They also travel around a lot. And we had, you can't miss the interview we had, the podcast that we had with these 2 people. Now we had this 5 minutes in which we going to try a little bit of our language skills, speaking a little bit of English. But before we go into their experiences, I'd like to say how important it is for you to let go of your inhibitions. This is like 50% of your ability to speak a different languages, for you to let go of the things that are keeping you from letting go of your traumas from the past. Yes, I don't want to be too heavy on that. I don't want to go too heavy on traumas. It sounds a little bit too heavy. But yes, we do develop some traumas from the past when studying a different language. It's very common here in Brazil. So one of the things you got to do in order to speak a good language is, first of all, let go of the things that keep you from letting go of your inhibitions. That's why you're going to do some kind of psychological work with the students a little bit before. And that's exactly what we do here at NetLingue. We prepare the students to feel very much at ease before they go into learning a different language. So, Leandro and Mayara, we've been together for a while. It's been great talking to them. Their experiences are amazing. It's been great. And Leandro, in our last conversation, brought up something very interesting. He said something about the courage. The courage to beat yourself, let go of all the things that bother you, and facing challenges in life. I know you've had quite an experience traveling around in which you learned a little bit of the language, right? It was one of the motivations you had for learning the language, you're traveling, right? So could you say something about your professional experience? I know we all know that you work with something related to customer experience, which is providing the nice emotion in the customers in order to purchase a product. So purchasing a product, it's no longer something that's only related to a physical thing. It's more like an emotional experience. And you work with that. You're an expert in working with customer experience, providing clients with a good experience in order for them to buy and purchase products. How do you go about working with providing good emotions in customers so that they can buy your product? Well, as a consultant, I'm used to search things
related with customer experience and consumer behavior, because retail and franchising has a battle with e-commerce nowadays. Yes. And we are realizing that nowadays the store need to be a entertainment point. Yes. We need to feel some things when we are looking the colors, listen the music, smelling. All senses are. All the senses. Right. All the senses. The 5 senses in the retail are important. So. Right. I saw, for example, as I thought in the podcast in Portuguese version, the Museum of Ice Cream. Yes, that was great. That was great. Yes, I visited to a store that is called. I don't remember but it's a child store. Yes. And they have a lot of toys, and during the experience. Exists how can I say this in English? I really don't remember, but a place with a lot of books. Yes, a library, bookshelves. Bookshelves, yeah, okay. But it has a secret door there. There's a secret door. Yeah, and the child is stimulated to discover what have behind the door. Yeah, and so there is an assistant that help him, and exists another store behind the door, behind that one? Completely different. No kidding. And with emotional impact, with other toys, with other people to make some jokes. Right. So it's one of the things that retail is becoming. Right. Very rich in terms of emotions, right? Or exactly. dealing with the client's emotions in terms. There is a new expression that is called retailment. Retailment. That the mix in between retail and entertainment. That is rising up nowadays. Right. That's one thing that now in Brazil we need to focus. Beautiful. And I see a very good connection with your work, Mayara, since he said activating people's senses in order to be acquainted with the product first before you buy it. It's something that you do in your job as an architect who works with, you mentioned, I thought it was great the way you explained it. It's neuroscience combined with marketing and architecture, which is the main thing, and it gave a beautiful explanation. That has a lot to do with what he was saying, right? Which is motivating people's emotions and senses in order to make a product more complete, and then he is bought out on the idea of purchasing the product. So as an architect who works with people's emotions, what would you have to say about it also? First, thank you for the architect, but I am a designer. Oh, a designer! Wow. I have to correct you there. Great. Thanks. Sorry about that. But yes, the experience of the people in the environment is very important, and we have to consider that when we are developing a project. Right. For sure. And I was remembering now about a study which is actually a UX study about interfaces, digital user experience. Okay. We have something that they call eye tracking. So you put on a glass and you see where people navigate with the eyes first in a digital interface. That's great. But this could be used as well in an environment. Physical environment. And it is very important to understand the appeal of the space and the digital interface, because you will see where people is looking at first, and the hot zones there where everybody looks. Yeah. So this is, for example,
a way that we can apply neuroscience to architecture. To architecture, Yeah, great. so- Oh, that's why I called you architecture, because of that. Yes. that I understand model. the confusion. Great, Don't beautiful. worry. Sorry, but man, you explained it beautifully. That's great, Yeah. right? So this is what the 5 minutes from NetLingui is all about. Our experiences being told by Brazilians speaking a different language. That's great. It's been a pleasure. Thanks very much for your participation, Thank both you. on this one, guys. Don't miss the podcast with these two great people here. Don't miss it. Okay, I'll see you later. Bye bye.